Uma das perguntas que mais me fazem aqui no consultório todos os dias a respeito de endometriose e infertilidade é por que afinal essa doença causa toda a dificuldade para engravidar. E normalmente eu respondo que o principal problema acontece na implantação do embrião. E naturalmente as pacientes me perguntam, doutor, mas se a endometriose ela acontece quando focos de endométrio se implantam aqui atrás do útero, próximos do ovário, do intestino ou de outras regiões da pelve, de que forma esses focos que estão na pelve da mulher vão dificultar a implantação do embrião que vai acontecer aqui dentro do útero? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu preciso primeiro explicar exatamente como acontece a implantação dentro do útero, no endométrio, para que depois seja possível explicar em que etapas desse processo de implantação a endometriose interfere, criando a dificuldade para as mulheres engravidar. O processo de implantação ele acontece num período específico do mês, que a gente chama de janela de implantação. Na verdade, a janela de implantação é um período de aproximadamente 24 horas que acontece 5 dias depois da ovulação. Se a gente colocar um embrião de ótima qualidade antes da janela de implantação ou imediatamente depois, esse embrião dificilmente vai se implantar, o que significa que existe algo muito especial que acontece no útero neste momento, que dura aproximadamente 24 horas e que é o único momento em que esse embrião tem condições de se implantar. E para explicar o que acontece na janela de implantação, vamos lembrar um pouquinho primeiro sobre o período de ovulação e o que acontece depois da ovulação. Vamos imaginar uma mulher que tem um ciclo de 28 dias. Ela vai ovular aproximadamente no 14º dia do seu ciclo menstrual. No momento em que acontece a ovulação, quando o óvulo é liberado de um dos ovários, ele vai ser coletado, vai ser capturado pela tuba ou trompa. E o evento mais importante do ponto de vista de preparo do útero, ele vai acontecer no próprio ovário, de onde saiu aquele óvulo. Aquele folículo, que era uma pequena esfera cheia de líquido, de onde sai o óvulo, e vai se transformar numa estrutura que passa a ser chamada, no mesmo local, de corpo lúteo. Essa estrutura nos ovários, de onde saiu o óvulo liberado e que vai começar a funcionar no momento da ovulação, ele tem uma característica fundamental para que todo o resto aconteça, é que dentro dessa estrutura, corpo lúteo, existe uma enorme produção de um hormônio importante para que o embrião consiga se implantar, que é o hormônio chamado progesterona. E a produção de progesterona no corpo lúteo em um dos dois ovários é que vai fazer com que dentro do útero o endométrio comece a se desenvolver. E o endométrio aqui dentro do útero, recebendo via circulação sanguínea a progesterona produzida em um dos dois ovários, ele vai começar a se modificar ao longo do primeiro dia, do segundo dia depois da ovulação, até que no 5º dia esse endométrio entra nessa fase que, como eu disse antes, se chama janela de implantação. É nesse momento que o embrião consegue se implantar no endométrio. E ele consegue se implantar na janela de implantação porque nessa fase, neste intervalo de 24 horas, o endométrio ele vai ficar diferente. Ele vai ficar propício para que o embrião consiga se implantar. Os estudos foram atrás do que exatamente acontece no endométrio nesse momento. E o avanço, o entendimento de todo esse processo levou a um protagonista nessa fase do ciclo menstrual, que é um grupo de genes ou uma família de genes chamados homeobox, que a gente costuma chamar nos eventos científicos de genes OXA10 e o gene OXA11. Esses são os dois principais genes que vão funcionar na janela de implantação. Alguns estudos mostram que esses genes eles ficam quietinhos, eles funcionam muito pouco. E no momento em que a mulher entra na janela de implantação, a expressão desse gene aumenta muito, ou seja, o funcionamento, a leitura desse gene começa a ficar muito maior. E são esses dois genes que serão responsáveis por provocar no endométrio todas as modificações necessárias para que o embrião consiga se implantar. Aqui eu gosto de lembrar que todo o nosso material genético ele está
organizado dentro das nossas células em unidades que são semelhantes àquelas fitinhas cassetes que eu acredito que todo mundo algum dia já viu. Essas pequenas unidades são chamadas de cromossomos e todos nós temos 46 cromossomos, 23 pares, sendo que 23 vieram dos nossos pais, 23 vieram das nossas mães. E dentro desses 23 pares de cromossomos existe toda a informação para o nosso organismo inteiro funcionar. Dentro dessa enorme quantidade de informações, uma delas é a informação a respeito dos genes OXA10 e OXA11. Então, esses dois genes se localizam dentro de uma dessas fitinhas localizadas dentro das células do endométrio das mulheres, e para que eles possam funcionar no momento da janela de implantação, eles precisam passar por uma leitura, e isso é muito parecido com o que acontecia com aquelas fitinhas cassetes. Em cada trecho daquela fita existia uma música diferente, e da mesma forma, no nosso material genético, em cada trecho do DNA existe uma informação. Então, para que o gene OXA10 e OXA11 possam funcionar, eles precisam passar por uma leitura no momento em que acontece a janela de implantação, 5 dias depois da ovulação, e é aqui que a endometriose atua, segundo a maioria dos estudos. O grande problema é que os focos de endometriose, mesmo localizados na pelve atrás do útero e fora e longe do endométrio, como eu tinha falado no começo, eles provocam um processo inflamatório muito intenso. Esse processo inflamatório ele é diferente em cada uma das mulheres e é por isso que nem todas vão desenvolver um quadro de infertilidade. Isso vai atingir 50% das mulheres. Neste grupo, o processo inflamatório causado pelos focos de endometriose vai levar à produção de uma substância chamada prostaglandina, e é essa substância que vai ser levada pela circulação até a região do endométrio, provocando o silenciamento daqueles dois genes que eu falei para vocês, o OXA10 e o OXA11. E no momento em que esses genes param de funcionar, fica extremamente difícil para o embrião, mesmo que ele seja um embrião de boa qualidade, para que ele consiga se implantar no processo de nidação. E por isso a gente tem o quadro de infertilidade. Esse é o único mecanismo de infertilidade na mulher com endometriose? Não. Os estudos mostram que existem dois outros mecanismos. Um deles, alteração nas tubas, dificultando o encontro entre óvulo e espermatozoides. O segundo ponto, um pouco mais importante que esse, acontece na qualidade dos óvulos das mulheres com endometriose. E isso também cria mais dificuldade para a gravidez natural e também cria maiores dificuldades quando o objetivo é tratar a infertilidade por fertilização in vitro. Bom, então como é que a gente faz para esse endométrio voltar a funcionar, para que os dois genes OXA10 e OXA11 voltem a funcionar de forma adequada na janela de implantação? Um estudo importante realizado com animais há muitos anos iluminou um pouco esse assunto e mostrou para todos nós de que forma isso poderia ser resolvido. No momento em que nós retiramos os focos de endometriose que se localizam na pelve dessas mulheres, o endométrio delas pode voltar a funcionar de uma forma adequada e isso ajuda a mulher a engravidar. O problema é que nem todas vão engravidar depois de um procedimento cirúrgico, porque não basta o endométrio voltar a funcionar. Se elas tiverem também esse componente tubário que eu falei, se as tubas não estiverem funcionando bem, esse casal vai precisar também de uma fertilização in vitro. Quando a gente estimula os ovários e faz a coleta de um grande número de óvulos, a gente aumenta a chance de encontrar óvulos que têm uma boa qualidade e naquele conjunto a gente consegue chegar até o embrião mais adequado, o embrião que tem boa qualidade, e fazendo a transferência diretamente deste embrião no endométrio preparado de uma forma específica, aumenta bastante a chance desse casal conseguir engravidar. Se você conhece alguma mulher que tem um quadro de infertilidade, que tem endometriose, que está tentando engravidar, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com essas pessoas. Não se esqueçam de fazer inscrição no canal, coloquem um like e ativem os sininhos para que o YouTube compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres e avisem vocês todas as vezes que eu colocar novos vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!